É bem interessante quando pessoas usam expressões como praticando o autoconhecimento. Elas não se dão conta de algo muito básico, de que estão lidando apenas com mais uma crença. O autoconhecimento não é algo que se pratica no sentido técnico. Porque qual é a verdade sobre o autoconhecimento? Aqui a pergunta é: o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento não é um trabalho que se realiza por uma especialização. Você adquire a especialização e realiza o trabalho. É assim quando você é um profissional médico, é assim quando você é um técnico, é assim quando você é um cientista, é assim quando você é um professor. Você tem uma especialização e a partir da especialização, dessa sua visão técnica, desse seu conhecimento adquirido, dessa experiência que você traz, você realiza aquilo. As pessoas usam a expressão praticando o autoconhecimento, em geral, nesse sentido. Elas pensam em uma especialização. Qual será a verdade sobre o autoconhecimento? O que é o autoconhecimento? É a ciência sobre a ilusão do eu. Evidente que existem dois aspectos aqui, e nós já temos tocado nisso aqui com você. O primeiro é a ciência de uma realidade fora do conhecido, que está presente e ela é assumida quando existe essa revelação, quando isso é descoberto, quando isso é constatado. Esta verdade é a ciência do seu ser, é a ciência de Deus. E um outro aspecto é o aspecto da investigação da natureza equivocada desse sentido de alguém, que é esse pensamento, sentimento de ser alguém presente na vida, aqui, na experiência do viver. Então, é nesse sentido que também se pode usar a expressão autoconhecimento. A investigação da natureza desse equívoco, da natureza desse eu. Estudar a si mesmo é autoconhecimento. Portanto, esta é a base para a sabedoria. Sim, não existe nada mais importante na vida do que a ciência da própria vida. E não se tem ciência da vida sem a investigação da natureza do próprio eu, que é autoconhecimento. Portanto, o autoconhecimento é a base para a sabedoria, para o despertar dessa inteligência, que é esta visão da verdade, que é a inteligência divina. Não essa assim chamada inteligência humana. Não essa assim chamada inteligência especializada, técnica, que lhe habilita a lidar com os assuntos técnicos da vida, porque você tem o conhecimento e a experiência. Aqui se trata de uma nova inteligência, da inteligência do seu ser, da inteligência de Deus. A verdade sobre a inteligência, a verdade sobre a realização de Deus, a verdade sobre o amor, sobre a felicidade, reside na compreensão sobre essa ilusão, que é a ilusão desse eu. Então, se existe algo que nós precisamos compreender na vida, não é ter uma compreensão desta prática
técnica desse assim chamado autoconhecimento, mas é a compreensão da verdade, da investigação da natureza do eu. É isso que nos dá a ciência sobre a ilusão do ego. Então, esse é um assunto que nós temos abordado aqui com você. O que é esse ego? Quando você pensa, quando você sente, quando você faz, ao falar, ao escutar, ao perceber, o pensamento colocou em você uma ideia, uma sugestão criada por ele. É a sugestão de uma entidade que está presente. Enquanto falar acontece, enquanto o escutar acontece, enquanto a ação ocorre. É a ilusão do eu, a ilusão do ego. Você não é quem acredita ser. Observe quem você acredita ser. Você acredita ser uma história, uma memória, um nome. Acredita ser o corpo. Vamos com calma olhar para isso. Se eu pergunto quem é você, você me remete a uma história? A um nome? Você me fala dos seus ascendentes? Dos que chegaram aqui antes de você? Você me fala dos seus pais, dos seus avós? Você me fala da sua idade, da sua história, do seu nome? Você me conta o que você estudou? Você me fala da sua formação, da sua graduação? É isso que, em geral, as pessoas definem como o eu, como esse mim. Na realidade, todo esse retrato é um retrato pintado pelo pensamento. Então, é o pensamento a base do eu, a base dessa estrutura, desse mim. Você tem de si mesmo um quadro mental, uma imagem construída pelo pensamento, estabelecida pelo pensamento. Esse é o ego. Esse é o eu. Qual é a verdade sobre você? Você desconhece. E você jamais irá se aproximar dessa verdade enquanto estiver lidando com o pensamento da forma como você está lidando. Ou seja, sem a compreensão de como o pensamento se movimenta nesta mente. Então aqui nós precisamos tomar ciência da verdade sobre quem nós somos. Sobre esse aspecto, que é o aspecto do eu, desse mim, desta ego-identidade. A plena ciência da verdade sobre o eu nos mostra a ilusão deste eu. Não basta a expressão ilusão do ego, a ilusão do eu. É necessário a compreensão dessa ilusão. Há uma diferença entre entender isso na teoria e assumir a verdade disso no viver, aqui, nesse instante, de uma forma prática. A ciência de que não existe esse eu é algo vivencial, não é conceitual, é algo prático, não é teórico. Assim, a posição do autoconhecimento, ela é assumida quando há esta investigação da natureza do eu, nesse instante, nesse momento. Então vamos tocar nisso aqui com você.
por alguns minutos. Quando você está pensando, repare aqui a primeira condição ilusória em que nós nos estabelecemos já nela há milênios. Você tem 40 anos, 50, 60 anos, mas está estabelecido nesta visão, que é uma visão hipnótica de existência desse mim. Isso é algo que está conosco há milênios, como seres humanos. Quando você tem um pensamento, a ideia é de que esse pensar é produzido pelo pensador. Então nós temos um pensador que está produzindo pensamentos. Nós temos a verdade desse pensar. Se, por exemplo, eu digo para você, pense sobre isso, sim, estou lhe dizendo, pense sobre isso. Mas com essa afirmação, não estou dizendo que você é alguém que é o pensador capaz de pensar. Mas é assim que nós acreditamos. Nós acreditamos que nós temos pensamentos porque somos pensadores. Isso é um equívoco. Você tem pensamentos porque você tem lembranças? É simplesmente assim? Se você não tivesse conhecimento, e esse conhecimento é uma experiência pela qual você passou e guardou, está agora guardada aí em você como uma memória cerebral, como uma memória de experiência. Em razão dessa memória, em razão dessa experiência registrada, o pensamento acontece. Percebam a beleza de compreendermos isso, porque aqui nós temos uma chave que abre esta porta, a porta da ciência do despertar da inteligência. É com esse despertar que floresce a sabedoria. Simultaneamente, a visão da realidade da vida, como ela acontece. Repare, isso é tudo simultâneo. Essa é a visão do seu ser, que está além do eu, que está além do ego, que está além dessa ilusória pessoa, que está além dessa ilusória identidade. Então, como o pensamento acontece? É uma memória. Quando você tem um pensamento, na verdade, você tem uma recordação. Você não está trazendo esse pensamento do nada. É algo que está se processando nesse cérebro aí, em razão da memória que ele carrega. Então, em razão desse armazenamento, desse depósito de lembranças, você tem a memória. Você não pode se lembrar do que desconhece. Assim, não há alguém pensando pensamentos. Existem pensamentos acontecendo e pensamentos que estão guardados aí. Eu pergunto sua idade, isso é um conhecimento que você tem. Mas eu pergunto a idade que o seu tataravô morreu. Você teve um tataravô. Ele está lá na história dos seus ascendentes,
faz parte da história. Você está aqui em razão da presença dele. Lá, na história, nesse passado. Então eu pergunto a idade do seu tataravô e você não sabe? A idade que ele morreu, você não sabe? O ano em que ele nasceu, você não sabe? Você não pode me dar uma informação que você não tem? Você não pode ter um pensamento que você já não tem? O pensamento você já tem, mas ele não foi processado, então ele não aparece. Mas se você não tem, ele não pode ser processado para aparecer. Reparem como é básico isso. É assim que nós funcionamos. Porque isso tem uma enorme importância nesta aproximação do autoconhecimento. Porque nós precisamos compreender que não existe esse pensador. O que temos presente é apenas o pensamento. Depois que o pensamento surge, surge a ideia de alguém que é o pensador. Veja, isso é completamente estranho, diferente de tudo o que você até hoje acreditou. Porque você acreditou que primeiro chegou a galinha e depois chegou os ovos. Quem chegou primeiro? Os ovos ou a galinha? O ovo chegou primeiro e depois a galinha, ou a galinha chegou primeiro e depois os ovos? Aqui estamos dizendo para você que primeiro chega o pensamento. E ele chega em razão de um estímulo que recebe. O cérebro é desafiado, a memória está presente, o pensamento ele já tem, ele processa e apresenta. Esse é o processo do pensar. Mas não tem alguém nesse pensar. Porque não existe o pensador. O pensador em você é uma crença. Esse pensador é o eu. É esse pensador que lhe dá a sensação de ser alguém. Alguém que pensa, alguém que sente, alguém que faz, alguém que se lembra, alguém que fala. Não existe esse alguém. Nós temos a vida como ela acontece. Esse sentido do eu é uma ilusão. E se dar conta disso requer a presença desse olhar sem o pensador. Sem esse elemento que observa, sendo o observador. Sem esse elemento que sente, sendo esse que está no sentir. Sendo esse elemento que se emociona quando a emoção está presente. Um contato com a realidade da vida é um contato com a vida livre do eu, livre do ego, livre dessa ilusão. Esse é o propósito da revelação do autoconhecimento. Quando você aprende a olhar as reações que surgem no cérebro em razão dos estímulos que nós recebemos, começamos a nos dar conta de que os pensamentos são eles que produzem esses estados internos de respostas de memória, como são os sentimentos, as emoções, as sensações. Tudo está ligado a esta memória, a esse registro, mas não tem uma identidade presente dentro dessa experiência.
O descarte dessa ilusão de alguém presente é o contato com a vida nesse momento, sem o passado. Então, o que temos é apenas o pensamento. Mas quando o pensamento está presente e não temos esse elemento que é o eu, a ilusão de uma identidade no controle da experiência, essa própria experiência sofre uma mudança profunda, radical. Então, o pensamento, o sentimento, a emoção, a sensação ocorre de uma forma inteiramente nova que nós desconhecemos. Por isso, aprender a olhar para essas reações quando elas surgem é descartar a ilusão desse pensador, desse experimentador, desse que sente e desse que vê, sendo ele o observador do que está vendo. O descarte desse eu faz toda a diferença nesse contato com a vida, nesse instante. Porque a única realidade presente é a vida. Não existe esse eu, esse pensador, experimentador, observador. Esse que sente, esse que fala, esse que faz, esse que percebe. Tudo isso desaparece dentro de uma visão clara que surge em razão da presença desta pura observação sem o passado. Então, o que é autoconhecimento? É a ciência da não existência do eu. Essa é a verdade sobre o autoconhecimento. Algumas pessoas tratam dessa questão do autoconhecimento e colocam isso como uma ferramenta para a pessoa, para esse eu. Algo que não passa de uma autoimagem construída pelo pensamento dentro de você. Isso é o eu. E as pessoas tratam dessa questão do autoconhecimento como uma ferramenta para esta autoimagem melhorar. Se autodesenvolver, se autoaperfeiçoar. Então a intenção é ser uma pessoa melhor. É ser uma pessoa que lida melhor com as outras pessoas, que lida melhor com ela mesma. Mas veja, estamos diante de uma ilusão, que é a ilusão desta falsa identidade, desta ego-identidade. Enquanto isso permanece presente a separação entre isso que é o eu, o ego, esse mim e a própria vida, entre eu e o outro, entre eu e as situações, eu e as experiências, eu e as percepções. Esse eu é a autoimagem, esse eu é a ilusão do sentido de separação. Se isso está presente, todos esses quadros internos de desordem, de sofrimento, de problemas, de ordem psíquica, de ordem emocional, como o estresse, a ansiedade, a depressão, a dor da solidão, a angústia, a confusão mental. São inúmeros esses estados ou quadros de sofrimento emocional, de sofrimento psíquico presentes nesse sentido egóico. A grande verdade é que, enquanto o ego estiver presente, a ilusão estará presente. E a ilusão é este autocentramento.
O que o ser humano tem feito é em direção a uma busca de escape dessas internas condições psicológicas. Temporariamente, o ser humano escapa, ele foge, essa é a fuga, o movimento de fuga do eu, de fuga do ego, de suas próprias aflições. Então, o ser humano foge. Nós precisamos nos aproximar da verdade do autoconhecimento e não da fuga desses estados internos conflituosos e aflitivos do próprio ego. Esta é a visão de mundo que, em nosso condicionamento psicológico, dentro dessa prisão do ego, estamos vivendo. Assim, o ser humano foge. A sua fuga é para entretenimentos, é para distrações, é para a comida, para a bebida, para o sexo, para a dança, para a música. São muitos os fatores ou elementos disponíveis que o ego tem acesso para escapar temporariamente de sua psicológica condição. Aqui, ou assumimos a verdade do autoconhecimento, ou vivemos na vida dentro desse movimento de fuga do sofrimento. Aqui com você, nós estamos investigando isso, aprofundando essas questões. Descobrir a verdade de que esse sentido do eu é uma ilusão. De uma forma real, no viver, aqui e agora, nesse instante. É esse florescer da inteligência, é esse florescer da sabedoria, é esta visão da verdade de Deus. Então, algo novo está presente. E esse algo novo não faz parte do conhecido. Não faz parte desse velho movimento que é o movimento do pensamento. Esse é o contato com a realidade divina. Então, essa questão de fuga e autoconhecimento é algo para ser compreendido. Investigar a verdade sobre si mesmo, ir além da ilusão do eu, é ter a visão da verdade de Deus. Portanto, a grande verdade sobre esse praticando o autoconhecimento consiste na ciência de que não estamos diante de algo que o intelecto realiza, que a especialização, o conhecimento e a experiência torna isso possível. Aqui, o que torna possível a visão da verdade sobre o autoconhecimento é esta atenção sobre as nossas reações, momento a momento. Você se torna ciente dos pensamentos quando surgem, dos sentimentos quando eles estão aqui, das emoções quando elas acontecem. E não coloca nesse momento esse elemento que vem do passado. Isso se torna possível quando há essa atenção, que é esse olhar para essas reações. É fundamental isso. Se aproximar da realidade do seu ser é ter a visão da vida como ela acontece. Sem colocarmos na vida, sendo a vida essa experiência. A presença de um experimentador. Toda a nossa força de hábito foi para transformar qualquer experiência em algo particular para um experimentador. E aqui estamos dizendo para você que a vida é algo do qual precisamos nos aproximar, mas não como uma experiência para o experimentador,
mas como uma experiência para o puro experimentar. Esse experimentar é sem esse ego, sem esse mim, sem essa pessoa. Viver, conviver com o momento. Sem alguém nesse viver, nesse conviver. Nesse contato com ele ou ela, apenas a presença da observação, da percepção, desse sentir, desse perceber. Então a fala acontece, os gestos acontecem, o contato com ele ou ela acontece, mas sem o sentido de um experimentador, de um observador, de um eu presente, que se separa dele ou dela, ou da vida, ou daquilo que aqui está presente nesse instante. Então estamos diante de algo indescritível, inominável, algo que está além do pensamento, algo que está além dessas respostas que vêm do passado, que vêm da memória, que vêm desse sentido de alguém presente, que resolve, que decide, que faz suas escolhas, que vive nesse gostar ou não gostar. Um contato com a beleza desse instante é a ciência da meditação, é a revelação deste ser, é a revelação de Deus. É isso que estamos trabalhando aqui com você nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo aprofundando isso com você. São 2 dias juntos. Então quero deixar aqui um convite para você, onde estamos juntos no sábado e também no domingo. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, aqui na descrição do vídeo tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A vida em sabedoria, nesse novo cérebro, é de um novo cérebro que precisamos, um cérebro livre do condicionamento, desse condicionamento psicológico. Esse novo cérebro é aquele que responde ao momento sem esse fundo que vem do passado. Portanto, não faz escolhas.